professor Jair chegando com mais uma aula de literatura. Bem, nós estamos quase na reta final do nosso livro e durante algumas leituras nós estamos discutindo a ideia desse livro. Então, O Gavião Espantalho, um livro bacana do Genival de Lima que traz vários fatos curiosos no decorrer da história sobre os personagens. Então, os personagens principais que nós vamos encontrar aqui é o Seu José e o Gavião. Então eles têm uma relação conflituosa durante alguns capítulos do livro. Em seguida a gente percebe que essa amizade acontece, né? Quando o Gavião também muda de atitude. Esse livro ele é muito bom também para que a gente faça uma reflexão, tá? Uma reflexão sobre as nossas atitudes com outras pessoas, tá? Aqui vai falar sobre a ideia da honestidade. Sermos honestos é a melhor forma, né, para com o outro. Então, depois que o Gavião passou por todo o constrangimento, ele sofreu, ele foi obrigado a trabalhar, né, e aí depois ele conseguiu perceber que não era por esse caminho. Então ele muda a sua estratégia e ele passa a ter uma nova visão. Até a sua família passa a ser beneficiada com a mudança de atitude. Então o livro também pode nos trazer isso, um ensinamento sobre as nossas mudanças de atitude, tá? E isso serve para cada momento da nossa vida, mudança de atitude no que diz respeito com os familiares, com os amigos, mudança de atitude após pandemia, quando nós estivermos na sala de aula, nossa escola, se dedicar mais aos estudos, né? Correr um pouquinho mais aí com leitura de outros livros. Então esse livro ele pode trazer, além de trazer entretenimento, além de trazer fatos curiosos sobre personagens, ele também traz essas dicas bacanas. É só você prestar atenção que você vai perceber ao folhear o livro, que você encontra aqui pontos estratégicos dessa leitura. Outro ponto que você pode falar aqui é sobre a empatia, tá? Esse livro você consegue perceber isso. Como o professor falar sobre empatia? Se a empatia é a arte de estar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro. Então, de repente ali, o Gavião começa a fazer uma análise da sua situação junto com o Seu José, né? De um lado, Seu José, que precisava do seu milho para vender o seu milho, para ter o seu dinheiro, e do outro lado nós víamos um animal, né, que tinha suas necessidades, mas que na história ele tinha uma liberdade na hora de falar, né? Então ele passa durante todo o livro trabalhando para se manter, né? E isso muitas vezes não é a melhor escolha, tá bom? Pega o seu livro, abra o seu livro na página 14 para que a gente possa ler a última página desse livro. Com isso, todos na cidade de Camaragibe viviam felizes em harmonia com os gaviões, que passaram a preservar as plantações de milho dos fazendeiros. Seu José ficou conhecido em toda a região e por onde passava o povo lhe saudava e agradecia por ter feito a grande descoberta dos gaviões das lavouras. Hoje, muitos países adotaram o gavião como controle das pragas nas grandes plantações, principalmente nas plantações de soja e milho. Atualmente, todo dia 10 de dezembro, a cidade de Camaragibe realiza uma grande festa em celebração ao Dia do Gavião na agricultura. O espantalho foi esquecido por quase todos os fazendeiros, mas o Gavião faz questão de lembrar-se do amigo, pois ele que sempre lhe oferecia o seu ombro. Então tá aí o final dessa história, né, apresentado por Genival de Lima. E nos primeiros capítulos eu falei um pouco sobre Genival e sobre a Vanessa, mas para a gente fechar esse primeiro ciclo aqui dessa leitura desse livro, eu quero reforçar, tá? Para que você possa procurar outros livros, para que você possa ler. Precisamos ter um país consciente, onde as pessoas se interessem pela leitura, onde você e eu possamos dedicar o nosso tempo a ler. Então, quem foi Genival de Lima, né? Para que a gente possa relembrar, já que eu já falei, foi um pernambucano, nascido na cidade do Recife, no bairro da Encruzilhada. Ele se intitula como poeta popular e ele é um escritor e ele é um compositor. Quando falamos em poeta popular, aqui pode-se entrar a literatura de cordel, né, com textos que são popular, ou seja, textos que retratam o cotidiano, principalmente do nordestino, né, que tem muitas histórias
para se contar e traz na sua linguagem algo que diferencia de todo o Brasil. Em seguida tem a Vanessa Alexandre, que é a ilustradora da obra. Então, durante as nossas aulas de literatura, eu falei para vocês a importância de um ilustrador para um texto, a importância de um ilustrador, de uma ilustradora ou um ilustrador para os livros. É ele que vai dar a cara, a identidade do livro. Por essa razão que a Vanessa fez todo esse design do livro, e na capa a gente já consegue identificar a ideia do texto, como será o texto, porque também os personagens, eles são importantes, né? Eles precisam ser descritos através da imagem. Então Vanessa consegue fazer isso de uma forma tranquila e bacana. Diz assim, ela é ilustradora e também autora de livros que são da literatura e trabalham dentro do infanto juvenil e de livros de imagem. Olha só que interessante, ela se apropria da sua arte e ela começa a trabalhar nessa perspectiva de livros só com imagem. Nós sabemos, como já expliquei para vocês, que também nós podemos fazer leitura de imagem, e esse é o processo em que a Vanessa Alexandre trabalha. Já ilustrou muitos livros infantis e didáticos, participa como convidada de exposições pelo Brasil e pelo mundo e realiza atividades literárias em escolas. Alguns de seus livros já foram distribuídos em outros países, como México, Moçambique, e ela já ilustrou livros com adaptação para obras como Braille, né? O que acontece? Ela pega o livro e ela vai adaptando para o Braille, para que o deficiente visual ele possa também estar inserido nesse contexto da literatura, né? No mundo literário, para que ele possa conseguir também ter o seu momento de leitura, né? De conhecer vários autores e, óbvio, conhecer um pouco dessa cultura que ela é tão importante. Então, ela ilustrou livros para outros países, né? E diversos livros que ela ilustrou foram selecionados para o programa do governo, né? Então, para a Secretaria de Cultura de Fortaleza, o PNBE, né? Então, são selecionados alguns autores, né? E esses livros são trabalhados, né? Esses livros são entregues em bibliotecas, entre outros momentos, beleza? Essa foi o momento importante da história desse livro, né, que fala sobre o Gavião Espantalho. Bem, galera, nós vamos agora para o nosso segundo momento. Nós tivemos o nosso primeiro momento, que foi a leitura, onde nós falamos um pouquinho sobre o livro, falamos também sobre o autor e sobre o ilustrador da obra. Gostaram? Um livro bacana de se ler, que trouxe várias informações. Mas agora nós vamos para o segundo momento, que é a correção das nossas atividades, tá? Então, peço que vocês peguem o livro de vocês, das atividades de literatura, abram o livro. Na página 23, nós vamos começar a nossa correção. A questão diz assim: organiza as sílabas, então você está vendo aqui que existem várias sílabas, e escreva como os gaviões ficaram sendo chamados. Então, existe o nome, né? Então, vamos lá, você vai tentar organizar essas sílabas e aí você vai formar essa seguinte frase: Gaviões das lavouras. Essa é a resposta, Gaviões das Lavouras, tá? Vamos para a próxima. Aqui nós temos um diagrama. Então, esse quadro, ele é chamado de diagrama, tá? Hoje, muitos países adotaram o gavião como aliado no controle de pragas. Encontre no diagrama os principais cereais. Então, está falando sobre os principais cereais em que os gaviões atuam no controle das pragas. Então, como você já está visualizando aí, o primeiro que nós encontramos aqui é soja, tá? Que é um dos cereais em que os gaviões atuam nesse controle. Vamos lá, próximo. O próximo que nós temos aqui é o milho, tá? Então tá aí. Soja e milho são os principais cereais em que os gaviões estão cuidando nas plantações. Vamos nós. Vamos dando sequência à correção. Se você não conseguiu responder dessa mesma forma, você pode pausar o vídeo e novamente responder as questões. Seguinte, pinte o dia. Então já sei que eu tenho aqui os dias, tá? Pinte o dia e o mês. Então tá aqui do outro lado os meses em que a cidade de Camaragibe realiza uma grande celebração do Dia do Gavião na agricultura. Então não é 25, não é dia 1º, não é dia 20, não é dia 30 e nem dia 14, vai ser dia
10. Então você vai aqui e pinta o dia 10. Do outro lado você tem os meses. Então não é janeiro, não foi fevereiro, nem março, mas foi dezembro. Então você pinta aqui dezembro, tá? Vamos para a próxima questão, que diz: encontre e pinte na cena um inseto que os gaviões combatem nas plantações. Então você tem uma imagem aqui, certo? Com os milhos. Nós temos aqui uma libélula, borboleta e um gafanhoto. Então você vai pintar o quê? Já está pedindo para que você pinte um inseto. Então nós vamos aqui pintar, vou fazer aqui fora dessa forma, o gafanhoto. Ok? Se você conseguiu responder essas outras questões, parabéns! Né? Você está afiado aí com a leitura do nosso livro de literatura e com o nosso caderno de atividade. Vamos dando sequência à nossa próxima questão. Bom, vamos lá. Que diz assim: complete o texto corretamente de acordo com a história que você leu. Então aqui eu tenho uma seguinte palavra: família, inseto, gavião, fazendeiro e José. Então você vai incluir, tá, esses nomes nesse trecho. Como é que vai ficar? Então vamos lá. E todos os insetos, aqui vai estar insetos, seria a primeira palavra, que apareciam eram devorados pelo gavião. Vamos lá. Gavião. E sua família. Então, uma dica é: você pode ir riscando as palavras para que você não venha se confundir. Então, aqui vai ficar família. Risca lá família. Então, estou duas palavras. Vamos dar sequência. Isso deu tão certo que os fazendeiros, risca fazendeiros, da região adotaram o mesmo sistema de contratação de seu José. Então aqui fica seu José. Olha aí que interessante. Você conseguiu eliminar cada palavra. Próxima questão. Troque os números pelas sílabas e encontre os personagens da história que começaram também a ajudar na caça dos insetos. Quem foram os outros personagens da família do gavião? Então, vamos lá. O que você vai fazer? 1 é Lhós, 2 S, 3 Fi, 4 Sá e o 5 Pó. Então vamos lá. Você vai colocar 2 mais 5 mais 4. Então você vai pegar o 2 mais o 5 e o 4, que vai formar a palavra esposa. Pronto, certo? Agora nós vamos para o próximo, que diz assim: 3 Fi e o primeiro, Lhós, que vai formar filhos. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando literatura, nós estamos também trabalhando com sílabas, nós estamos reforçando o nosso conhecimento dentro da perspectiva gramatical. Vamos dando sequência aqui. Circule a figura que não pertence à história, o gavião espantado. Ele está dizendo que não pertence, preste atenção. Tanto nas nossas atividades, quanto nas avaliações, nas avaliações contínuas, você precisa estar atento ao que os professores estão perguntando, o que as atividades estão pedindo para que você faça. Então, nesse caso, está pedindo para que você circule a figura que não pertence à história, o gavião espantalho. Então, vai ser o quê? O espantalho está no livro? Sim. Gavião está. O milho e o gafanhoto? Sim. Quem não vai estar? Na bicicleta. Então, você vai lá e faz um círculo aí na bicicleta. Beleza? Bem, eu vou ficando por aqui, tá? Um abraço para vocês. Próximo encontro nós temos outras informações importantes. Valeu! Se você gostou da nossa videoaula, deixe seu like e se inscreva no canal.